Saudamos os nossos amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra e do mar, aqui estamos, eu e meus irmãos e minhas irmãs, diante do Teu trono, para Te pedir perdão dos nossos pecados, Te pedir também sabedoria que vem dos altos céus, que o Espírito Santo habite em nós e nos dê o entendimento necessário para que possamos entender e aceitar a Tua Palavra, que é a verdade. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso intercessor, que se encontra do Teu lado direito, no santuário celestial, no lugar santíssimo. Amém. Hoje vamos falar sobre o dom de profecia. Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu este privilégio. Mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais Ele fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Por isso que nós vamos saber. Tudo nós saberemos. Deus não vai ocultar nada de nós. Profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Primeira pergunta: abram suas Bíblias, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ouvir a voz de Deus. Qual diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? O que a Bíblia nos revela? Qual seria um dos sinais do fim? Mateus 24:24. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, 24:24. 24. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, não é possível. Jesus profetizou a atuação de falsos profetas e falsos messias que realizariam sinais e prodígios para trazer confusão espiritual e afastar os servos de Deus da revelação bíblica. No entanto, todo aquele que busca Deus não será deixado em trevas com relação ao caminho a seguir. Ao homem que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, versículo 12. A falsificação do dom de profecia é um dos sinais do fim. O falso dom profético pretende afastar as pessoas da revelação bíblica por meio de sinais e prodígios que não são operados por Deus. Quanto mais se aproxima a segunda vinda de Cristo, mais impostores religiosos dizem ser enviados por Deus, enganando a muitos. Eles são chamados de falsos cristos e falsos profetas, porque frequentemente exibem manifestações sobrenaturais e fazem supostos milagres. A Bíblia nos previne contra o falso profeta, em 1 João 4:1, em Mateus 7:15, que introduzem ocultamente heresias destruidoras, exercem uma influência corruptora na igreja, 2 Pedro 2, versículo 1 e 2. Os adivinhos estão incluídos na lista dos falsos profetas, assim como os astrólogos, encantadores, magos, médios e feiticeiros. Deuteronômio 18, de 9 a 12, Apocalipse 22, verso 15. Ensinar o engano como sendo verdade, distorcendo ou usando as escrituras parcialmente, é uma característica dos falsos profetas, mesmo que eles sejam populares e tenham grande aceitação. Então vamos ficar atentos, e nós só não vamos conseguir ser enganados se nós examinarmos as escrituras como Deus nos pede, né? Então, qual
o que diz a Bíblia dos sinais? Seriam os sinais do fim. Falsos cristos e falsos profetas que enganariam através de sinais e prodígios. Mas aqueles que examinam não serão enganados. Segunda pergunta, como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? 1 João 4:1. 1 João, lá pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 4, verso 1. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ok? Então, a resposta é: devemos provar. Como? Examinando. Ver o que eles fazem, o que eles dizem, bate com as escrituras sagradas. 3. Quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Vamos lá. 1 João 4:2. 1 João 4:2 diz assim: Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ok? Aí diz assim: há 5 características principais que identificam se um profeta recebe e transmite mensagens de origem divina. O profeta verdadeiro aceita a doutrina da encarnação, não é reencarnação, é encarnação de Cristo. 1 João 4, de 1 a 3. Ele manifesta bons frutos em sua vida, isto é, faz o bem rotineiramente. Mateus 7, de 15 a 23. Suas predições correspondem à realidade, ou seja, suas profecias se cumprem. Deuteronômio 18, 21 e 22. As atitudes e palavras do profeta verdadeiro estão de acordo com toda a revelação da palavra de Deus. Deuteronômio 13, de 1 a 3 e Isaías, capítulo 8, verso 20. Também, frequentemente, é possível perceber uma atuação sobrenatural sobre o corpo do profeta, quando este recebe uma revelação divina. Números 24, 3 e 4, Ezequiel 8:2, Daniel 10, de 7 a 10, Atos 22, verso 9. Somente a presença de todos esses fatores identificam a autenticidade de um profeta. Falsos profetas demonstram que são guiados por um poder sobrenatural, mas não de origem divina. Êxodo 7, de 9 a 12, Atos 8, de 9 a 11, também Atos 13, de 6 a 12. Ok? Então, diz o que aqui então? Quais as características? Aceita a encarnação de Cristo. Ok? A outra característica de um profeta verdadeiro, Mateus 7, de 15 a 23. Mateus 7, de 15. Mateus 7. De 15 a 23. Diz assim: o título da minha Bíblia tem Os Falsos Profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que pratica a iniquidade. Para não sermos enganados diante de tantas religiões e denominações,
a Bíblia nos ensina a confirmar se seus ensinos provêm de Deus ou não. Portanto, devemos comparar a doutrina bíblica com os ensinamentos que recebemos. Temos que comparar. Ok? Então, a característica de um profeta verdadeiro manifesta frutos em sua vida. A outra passagem está em Deuteronômio 18, 21, 22. Deuteronômio 18, 21 e 22, diz assim: Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor me falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Ok? Então, cumpre-se as suas predições. A característica, o que ele disser tem que se cumprir. Ok? Ainda em Deuteronômio, outra característica, 13, de 1 a 3. 13, volta só um pouquinho, de 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e servirmos-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então não existe, a gente não pode adorar outros deuses, é só o Deus Criador, e mais ninguém, é Ele e seu Filho amado Jesus. Outra passagem está em Isaías 8, 19 e 20. Isaías 8, é isso? Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultais os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, a lei e o testemunho. Se até 19 e 20? Então diz, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ok? Então, a outra característica, né? Vive em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. E Deuteronômio 10, de 7 a 10. Deuteronômio 10, de 7 a 10. Dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotbat, terra de ribeiros de águas, porque ao mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi, para levar a arca da aliança do Senhor, para esta estar diante do Senhor, para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança de seus irmãos, o Senhor é herança, como o Senhor teu Deus lhe prometi. Permaneci no monte como a primeira vez, 40 dias e 40 noites o Senhor me ouviu ainda por esta vez, não quis o Senhor destruir-se. Né? Então diz assim, suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. Nota, somente a presença do fenômeno físico não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. Isso está em Êxodo 7, de 9 a 12. O verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características acima citadas. Ok? Então vamos para a quarta. Que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? Êxodo 15, 20. Êxodo 15, 20.
A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. Homens e mulheres de todas as idades podem receber o dom de profecia. Na Bíblia há relatos de vários profetas e também de profetisas, como Miriam, Êxodo 15, 20. Ulda, 2 Reis 22, 14. Ana, Lucas 2, 36. E as 4 filhas de Filipe, Atos 21, 8 e 9. O verbo profetizar significa proclamar, falar em nome de Deus. O papel dos profetas e das profetisas era diversificado: exortar, repreender, corrigir abusos, relembrar ensinamentos bíblicos, fazer justiça e às vezes prever o futuro. Todos os profetas e profetisas verdadeiramente escolhidos por Deus desenvolveram profundo amor pelo Senhor e tinham vida piedosa. Ok? Então, uma das mulheres foi Miriam. Vamos ver onde é que está dizendo sobre a Débora. Juízes 4:4. Juízes 4:4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Então, Débora. Tinha Miriam e Débora. Lucas 2:36. Lucas 2:36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Então, Ana. Vamos em Atos 21, 8 e 9. Atos 21, 8 e 9. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinham 4 filhas donzelas que profetizavam. Ok? Então tinha Miriam, Débora, Ana e as 4 filhas de Filipe. São as mulheres que profetizavam na Bíblia. Ok? Vamos para a 5ª questão. Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17. Irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Então, o dragão, que é Satanás, irou-se tremendamente contra a mulher. Mulher em profecia é igreja. E foi pelejar com o remanescente, as pessoas que frequentam essa igreja. Quem são essas pessoas? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre o mar de areia. A ira do inimigo sempre se voltou contra os fiéis de Deus ao longo das eras. Assim também acontecerá no tempo do fim. As Escrituras declaram que haverá aqueles que permanecerão fiéis à orientação divina em meio à grande provação. Além do seu cumprimento em seguir aos mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus está presente na igreja dos últimos dias. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso está em Apocalipse 19, 10. Vamos já ver essa passagem. Esse testemunho tem origem com Jesus e é revelado à sua igreja por intermédio dos profetas. Jesus dá testemunho ou orientação à igreja por meio das profecias. Como declarado pelo Apocalipse de João, a igreja verdadeira obedece os mandamentos de Jesus. Essa coluna define de maneira mais objetiva qual é a igreja verdadeira, por ensinar e pregar a validade da lei da igreja de Deus. É objeto da ira de Satanás. João 14, 15, 1 João 2, 3 e 4, Apocalipse 14, 12. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou o dom de profecia, Apocalipse 19, 10. Esse dom é uma característica da igreja de Deus nos últimos dias, como já visto em estudos anteriores. O dom de profecia acompanha a igreja verdadeira de Deus. Ok? Então vamos
Outra passagem, vamos lá ver qual é o speed de profecia, onde diz lá 19:10. Apocalipse 19:10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo seu. Ele se prostrou diante do anjo. Aí o anjo falou: não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ok? Então é isso. Então, nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Deus não muda. Se teve profetas e profetisas no passado, ele terá profetas e profetisas no presente e no futuro. A sexta pergunta: por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do ministério de Ellen White? Por quê? Porque seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Ela exalta a pessoa de Cristo. O cumprimento de suas profecias se cumprem. Os frutos positivos em sua vida, tem que ver os frutos dela. Os adventistas e não adventistas aceitam seus escritos como inspirados, porque tentam ver algum erro e não acham. E reforçando para alguns irmãos desinformados que já me abordaram e eu tive que explicar, né? A igreja adventista nasceu, né, de uma decepção do estudo das 2.300 tardes e manhãs. Um homem de Deus, Guilherme Miller, um batista que dorme no Senhor, ele achava que aquele cálculo de 22 de outubro de 1844 seria a volta de Cristo. E, no entanto, foi a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Tá certo? Sua vida e seus ensinos estavam de conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. É por isso que nós a temos como profetisa. Mas reforçando também, como já foi dito, o que Ellen White e as Escrituras, o que ela diz das Escrituras, ela exalta as Escrituras, ela exalta a palavra de Deus, ela diz que a palavra de Deus tem que ser aceita, está acima dela, e nós não a adoramos, certo? Adoração é só Deus que nós amamos e a seu Filho Jesus Cristo, somente os dois, merecem e devem ser adorados. Sétima questão: qual é a nossa segurança nos dias finais? 2 Crônicas 20:20. 2 Crônicas, Velho Testamento. 2 Crônicas 20:20. Diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estarás seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Nós temos que crer nos profetas de Deus. Crer no verdadeiro dom de profecia traz segurança. O profeta é enviado por Deus para originar regeneração espiritual no coração do seu povo. Deus não deu a Bíblia por intermédio de seus profetas. Deus nos deu a Bíblia por intermédio de seus profetas. 2 Pedro 1:20 e 21. O Senhor também nos dá orientações específicas por meio de profetas que não escreveram a Bíblia, mas cujas mensagens faladas e escritas devem ser recebidas como mensagens de Deus para nós. 1 Tessalonicenses 5:20. Ok? Que é o que nós vamos ler agora. 1 Tessalonicenses 5:20, né? Não desprezais as profecias. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias. Isso está escrito na palavra, nós não devemos desprezar.
prove, analise, não despreze. Tá certo? Nós temos que examinar, não ser que nem papagaio. Papagaio fala e repete porque não sabe o que está dizendo. Nós temos que examinar as Escrituras. Ok? Então, qual é a nossa segurança nos dias finais? Crer no verdadeiro dom de profecia, assim estaremos seguros. Recapitulando, nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar. Prove, meu irmão, minha irmã, para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia. Esse dom se manifestaria na igreja que guarda e segue os mandamentos de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita o dom profético através de Ellen White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. Tá certo? Nós a temos como profeta, não como deusa. Adoramos só o Senhor e mais ninguém. Ele e seu Filho amado Jesus Cristo. Nosso próximo estudo nós vamos falar sobre o dízimo. Tá certo? É isso, meus amados irmãos e irmãs. Que Deus continue vos abençoando, me abençoando, e que possamos buscar verdadeiramente o Senhor através da sua palavra. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.